E aí pessoal, beleza? Estou trazendo um circuito aqui para resolver pelo método de malhas. Apesar de eu estar resolvendo ele para análise de circuitos em frequência, ele também pode ser usado, esse mesmo método, para resolver circuitos em DC, né, análise direta, ou em AC também. Ou, em frequência fica bem completo porque tu pega todas as possibilidades possíveis, né? Mas pode resolver também esse circuito aqui para, se tu estiver fazendo ele em DC também. Esse método da divisão de matrizes. Então, basicamente, é um circuito que alguém mandou para mim, aí, esse circuito para análise. E para nós resolver pelo método de malhas, nós vamos botar aqui como referência as correntes de cada malha. Só dando uma analisada rápida no circuito, ele tem uma fonte de tensão. Não importa se é aqui aparentemente a princípio uma fonte um VO de S, né? Nós estamos analisando no tempo. E nós temos aqui alguns resistores e um capacitor de 10 milifarads. E nós queremos saber a função de transferência para esse circuito, considerando a saída, né, o VC, dividido pelo VO, pela entrada. Então, fazendo análise de malhas, basicamente, a gente vai ter três correntes. A gente vai ter a corrente dessa primeira malha, a corrente da segunda malha e a corrente da terceira malha. Vou passar meio rápido, assim, a análise de malhas, porque isso é matéria de circuitos básicos, né? Mas tem que se entender que a gente vai pegar os elementos passivos dessa malha que a gente vai estar analisando, e sempre vão ser positivos, né? Então eu tenho, primeiro entrando aqui essa corrente I1, I1 vai estar entrando no R3, então analisando essa primeira malha, né? Eu vou ter R3 vezes I1 mais R2, né? Que está multiplicando I1 menos I3, né? I1 está passando nesse sentido e I3 está passando nesse sentido. Esse sentido de corrente também é atribuído ao bel prazer, é atribuído pela vontade de quem está fazendo. Pode ser por qualquer sentido, desde que respeite essa relação, né? Se está entrando por um lado, eu vou considerar positivo, e se está saindo por esse lado, ela vai ser negativa. Então vamos lá, R2 vezes I1 menos I3. E o R1, né, o último resistor dessa primeira malha aqui, vai ser R1 vezes I1, que é essa nossa corrente aqui que a gente está verificando, menos I2, que é a corrente dessa malha de baixo. Como não tem fonte de tensão, tudo isso é igual a zero. A segunda malha vai ser essa daqui, e a gente vai ter o quê? Eu comecei aqui pelo R1, né, então R1 que multiplica I2, né, o nosso I2, a corrente que está entrando nesse resistor, menos a corrente que está saindo por ele, né, que é o I1. Então, R1 vezes I2 menos I1. Mais o R4, e assim vai até toda a descrição. Mais R4 multiplica I2 menos I3, né, I2 está entrando e I3 está saindo, menos, né, o nosso VO de S, que está entrando aqui na fonte de tensão, então negativo para o VO de S. Está no negativo da fonte, né? Tudo isso igual a zero. A última malha segue a mesma lógica, só que a gente vai ter aqui no caso não esquecendo que a gente tem aqui o capacitor, né, C1, que multiplica I3, que é só, ele está sozinho nessa corrente aqui. Então segue a mesma lógica normal. Usando essas três equações aqui, a gente pode resolver isso aqui facilmente por divisão de matrizes. Só, claro, né, lembrando, essas matrizes aqui não vai dar o resultado final. O resultado final a gente quer basicamente achar o nosso VC, né, essa tensão aqui em cima. E essa tensão aqui em cima, ela é encontrada fazendo a multiplicação de I3 vezes o capacitor. Então, se eu pegar a corrente que passa aqui e multiplicar pela essa minha impedância aqui, eu vou ter essa queda de tensão aqui em cima. Nada de muito especial até aqui, né? A princípio só uma análise mesmo. Então, dessas equações aqui, a gente simplifica, né, substitui os valores lá, e a gente vai ter, a ideia é fazer isso aqui virar as equações que fique bem definido, bem fácil de ver, e 1, e 2 e 3.
Então já começa separando aqui, já substituindo os valores dos resistores, né? Então aqui, o valor de R3, ó, R3 vale 2 ohms, e assim sucessivamente. Esse arquivo aqui vai estar disponível no link na descrição, para quem quiser acompanhar aí, ou ver mais detalhadamente como é que foi feito esse espaço. Lembrando que o capacitor no domínio da frequência vai ser 1 dividido por CS. Então é 1 dividido por 10 milifarads vezes S. E as resistências é só a resistência mesmo. A nossa fonte vira um VO de S, né? Como já dava para ver aqui, eu já tinha colocado antes, né? E beleza, e assim vai. Então aqui eu tenho as 3 equações. Comecei a alinhar elas aqui para ficar na sequência I1, alguma coisa multiplicando em 1, alguma coisa multiplicando em 2 e 3 igual a 0, né? Que é o resultado dessa primeira equação aqui, né? Quando a gente separa esses termos. E a mesma coisa para os outros, as outras equações. E já separei o meu VO de S e passei para o outro lado da equação para já ficar alinhado também. Então aqui, nesse lado das igualdades, eu só vou ter termos com I, e aqui eu só vou ter resultados. Como esses caras aqui não tem nenhum número, fica só zero. Aí eu consigo transformar isso daqui num sistema de matrizes. E eu e eu uso essa álgebra de matrizes para poder resolver isso aqui facilmente. Óbvio, isso não é facilmente se tu vai fazer na mão. Mas como a gente tem um recurso computacional da HP, isso aqui fica muito fácil de resolver, então não tem mistério nenhum. Então, basicamente, eu vou ter uma matriz desses coeficientes aqui, né, dos termos que estão aqui, vezes a matriz dos Is, né, que é o nosso I1, I2 e 3, I1, I2 e 3. Isso aqui é igual a uma matriz de resultado, que é o que está desse lado da igualdade. Para achar o resultado disso, basicamente é dividir todo mundo por essa matriz. Então, ou passando, o pessoal gosta de passar essa matriz aqui para o outro lado da igualdade dividindo. Pode ser, mas só tem que tomar cuidado para a questão da inserção dos dados para botar na ordem certa, porque tem que ser essa matriz dividido por essa matriz. Se fizer o contrário, obviamente vai dar errado. Principalmente na HP vai dar errado também, mas ela vai dar um erro e aí tu já vai saber que está ao contrário, então rapidamente tu resolve isso. Então tá, vamos ligar HP e vamos inserir essa primeira matriz aqui. Então eu vou usar a seta da esquerda, o branco, e o match, que é de matriz. E aí ele vai abrir essa telinha para mim poder digitar ali os valores da matriz. A primeira matriz que eu vou digitar é essa matriz aqui. Então vamos lá, 0. Aí imediatamente ele vai para o lado. Eu vou ter que descer e voltar para lá. Aqui eu vou botar só V. Botar VO, vai. VO, Enter. E o último termo é 0. Beleza, está aqui preenchida a minha matriz. Agora eu vou digitar a última matriz. 12, 3 negativo, 7 negativo. Ó, vê que ele já foi para lá, então agora tem que voltar lá para o início. 3 negativo, 8, 5 negativo, 7 negativo, 5. E agora, aí que está o pulo do gato agora de como que eu vou inserir esse cara aqui. Porque isso aqui é uma equação, né? Como é que eu boto essa equação? Que eu não tenho como sair digitando direto. Então, se é uma equação, eu vou abrir, vou até sublinhar aqui para a gente ver o que a gente está falando, para saber o que eu estou falando. É isso aqui que eu tenho que inserir nesse campo da matriz. Então eu vou abrir o modo equações, que é o shift da direita, e equações. Agora eu vou digitar o meu campo. 12 mais 100 dividido por S. Enter. Beleza. Se eu botar aqui, vai estar aparecendo lá, ó, 12 mais 100 dividido por S. Acho que dá para digitar as aspas aqui também, aspas simples, né? E botar lá, mas enfim, eu prefiro usar o método de equações ali para resolver. Dá um Enter. Beleza, eu tenho aqui a matriz de cima, né? A matriz de cima e a matriz de baixo. Tá as duas matrizes lá, apontadas.
Já tô no modo RPN, né, que fica mais fácil de inserir essas matrizes aqui e já sair resolvendo. Não precisa muito mais outras configurações aqui, basicamente é só apertar o botão de dividir e ele já vai me dar a matriz resultado. Essa matriz resultado, o que ela quer dizer? O que é isso aqui? Vou botar aqui para ficar melhor de ver. Ó, é os valores para cada corrente. Então, I1, né? Até vou passar para cá, né? Eu já estou com ela digitada aqui. I1 é igual a isso daqui. Então, se eu quiser saber o valor de I1, eu só tenho que substituir os valores aqui e eu vou ter essa corrente aqui. Se eu quiser saber I2, é essa equação aqui. E se eu quiser saber I3, é essa equação aqui. Eu já deixei ela estrategicamente marcada, por quê? Porque voltando para a nossa equação do resultado, eu preciso saber o valor de VS, aliás, VC de S, né? E VC de S é I3 vezes C. Então tudo que eu preciso fazer é pegar essa equação e multiplicar por C. Então, substituindo aquela equação lá aqui, né, eu vou ter VC de S é igual a menos VO, né, que é isso aqui representa, o que está em cinza aqui representa o I3, vezes o meu C. O C, a gente já viu que era, voltar aqui, 1 sobre 10 mili S. 1 sobre 10 mili vai dar 100 sobre S. Aqui eu já botei, já entrei já direto com 100 sobre S, né? Então aqui eu vou ter, esse aqui é o meu valor do C, né? Multiplicando essa expressão aqui. Aqui, estrategicamente, como é uma função de transferência que eu quero como resultado, eu já passei esse VO de S para baixo desse VC. Então ele está multiplicando aqui e eu vou passar ele para lá. Vou começar a alinhar para já manter a função de transferência. Vai ficar desse lado basicamente só o sinal do negativo e o resto dessa expressão aqui. Então, resolvendo aqui embaixo, então eu tenho o meu sinal de negativo ficou lá. Aí eu tenho 100 que multiplica 80S, vai dar 8.100, e esse S vai cortar com esse S aqui. E aí vai ficar só essa expressão aqui, é o resultado da minha função de transferência, e está resolvido o problema. Eu também poderia talvez pegar essa expressão aqui e fazer uma simplificação, mas isso aqui às vezes acaba ficando tão mais fácil de fazer na mão mesmo, e tu tem que apresentar esses resultados, né? Então, dependendo da calculadora é bom, mas ficar preso a ela para fazer tudo só também não resolve, né? Então, tá aí. Solução desse sistema usando o método da divisão para resolver por malhas. Esse método, eu até, para circuitos 13, ele não é tão bom assim de usar, porque ele acaba... Geralmente a gente quer uma generalização desses termos, né? E não usar o valor dos resistores que nem a gente usou. A gente botou os valores diretos das resistências, né? Inclusive do capacitor. Geralmente nesses circuitos, né, nessas análises assim, se usa direto os valores os nomes dos componentes. Para lá no final, na tua função de transferência final, tu só substitui os valores de cada componente e tu tem o resultado final. Mas como a gente tem os valores aqui dos componentes, se a gente resolve por esse método, dá uma coisa muito mais limpa aqui no HP. Às vezes dá uma loucura muito grande aqui quando tu insere essas equações dessa forma, com os valores de R1, R2, R3 e R4, né? E aí tenta fazer a generalização, acaba ficando meio complexo. Mas nesse caso é simples, então dá para resolver de boas. E aí tá aí, a divisão de matrizes. Beleza? Valeu!